Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Shalom, tudo bem com vocês? Espero que a paz de Cristo esteja em cada lar e que vocês estejam fortes, firmes, né? Buscando conhecer cada dia mais o Pai Celestial, se aproximar cada dia mais dele, porque é o que nos dá a segurança aqui na Terra, né? De que estaremos protegidos das coisas do mal. Desculpe a voz aí, é que essa semana eu tive uma gripe, uma virose, mas já estou bem melhor. Então, nós hoje vamos falar de algo, né, grandioso, que é a respeito da vida de Esther. Eu acredito que muitos de vocês conhecem a vida de Esther, né? Para quem não conhece, eu vou fazer um resumo, né, da vida de Esther, o que nós podemos aprender com isso, né? Então, o rei Assuero, ele era o rei da Pérsia, né? E nessa época, o povo judeu, ele estava subordinado a esse rei. Como sempre havia lá em Israel, né? Eles faziam o que era errado, o Senhor deixava, né, o inimigo entrar, porque eles não... Na verdade, eles optavam por andar com o inimigo e viravam as costas para o Senhor. E o inimigo só quer o quê? Fazer sofrer, destruição, né? E mesmo assim, o Senhor tinha misericórdia deles, desse povo, né? E nessa época eles estavam lá, né? Eles estavam lá no reinado de Assuero, rei da Pérsia. E o rei Assuero deu uma festa muito grande, né, no seu palácio, convidou todas, né, as províncias, todos os príncipes, o povo para festejar. Era ele e os homens. No sétimo dia dessa festa, ele mandou buscar a rainha Vasti, que estava no seu palácio também dando uma festa com as mulheres. Ele queria apresentar a rainha Vasti, né, a mulher muito linda, ele queria apresentar para os príncipes, para o povo. Só que Vasti falou que não ia. Então, com isso, o rei ficou irado, né? E destituiu ela de rainha. E aí foram procurar outras mulheres, né? Jovens, que fossem virgens e belas, para substituir Vasti. E nessa época tinha Mordecai. Esse homem, ele era judeu, né? E tinha uma prima dele que ele criou, chamada Radassa, né? Que é Esté. E ela foi também levada à presença do rei. E, enfim, o rei gostou muito dela e ela se tornou a nova rainha. Só que lá tinha o rei Assuero, e abaixo do rei Assuero, depois do rei Assuero, tinha Amã. Amã. E esse homem, quando ele passava, todos se curvavam a ele, né? Ele tinha plenos poderes lá no reinado de Assuero. Só que esse Mordecai, ele não se curvava a ele. Então, por causa disso, ele criou um grande ódio de Mordecai. E tentou matar ele, não só ele, como todo o povo de Israel, que residia lá nas províncias do Assuero. E aí eles mandaram, né, fez com que o rei concordasse em matar todo o povo né, de Israel, todos os judeus. E aí foi mandado um comunicado, né? E em tal dia
o povo judeu seria eliminado do meio deles. Só que essa Esther também, né, é do povo judeu, então ela deveria ser morta também, porque todos teriam que morrer. Então Mordecai mandou dizer a Esther que ela deveria ir conversar com o rei para acabar com com esse comunicado. Mas ela disse que se ela fosse, ela poderia morrer, porque naquela época, se uma mulher, né, fosse até o rei sem ele chamar, mandava matar, a não ser que ele, né, estendesse o cetro de ouro para ela. E aí Mordecai falou para ela, né, que se ela não fosse, né, procurar ajudar o povo dela, que outra pessoa, Deus levantaria outra pessoa. E quem sabe ela não estaria nessa posição que Deus colocou justamente para isso. Então ela disse ela falou que iria, que ela fosse, mandou que o povo todo jejuasse 3 dias, ela também e as servas dela ia jejuar 3 dias e depois disso ela ia até o rei. Aí ela falou, se eu morrer, morri, mas eu vou. E aí ela foi, o rei estendeu o cetro de ouro para ela. E nessa história toda, Amã não sabia que Esther, ninguém sabia que Esther era judia. Porque o primo dela disse que não era para ela contar, o que criou ela, né? Disse que não era para ela contar. E aí Esther foi, o rei aceitou ela, e ela foi até o rei e falou, né? Se antes disso, um tempo atrás, o Mordecai viu 2 homens tramando contra a vida do rei. E isso, ele foi lá e denunciou, e constataram que era verdade, mataram esses 2 homens, e o nome de Mordecai foi para os livros dos fatos memoráveis. O nome dele foi para esse livro. E quando Esther foi até o rei, né, ele perguntou, o que é que você deseja, rainha Esther? Até metade do meu reino eu lhe dou. Ele amava muito Esther. E aí ela teve uma noite que o Amã estava tramando enforcar Mordecai. Nessa noite, o rei Assuero não dormiu. E aí mandou buscar esse livro, né, que era de fatos memoráveis. E ele viu lá que Mordecai tinha livrado ele da morte. Então ele mandou, né, que desse todas as honras a ele por ter feito isso. E quem foi que ele chamou para falar, né, sobre isso? O Amã. O Amã estava no palácio, ele chamou Amã, e Amã tinha ido ao palácio para falar para o rei Assuero que era para mandar enforcar Mordecai. Só que quando ele chegou no palácio, o rei chamou ele e disse que era para ele dar todas as honras. Antes dele falar que era para enforcar ele, o rei falou com ele que era para ele dar todas as honras, né, a Mordecai. E mandou que botasse roupas e coroa, e mandou que saísse pelas províncias, todo mundo aclamando Mordecai, né? E daí Esther conversou com o rei e falou, né, desse decreto que era para matar e que ela seria morta porque ela também era descendente de judeus. E aí foi onde o rei Assuero ficou sabendo toda a trama que Amã fez, e quem foi enforcado naquela forca que ele preparou para Mordecai? Ele. O rei mandou que enforcasse ele. E, enfim, tudo deu certo. O rei não poderia, né, tirar o comunicado, porque não pode, quando o rei dá a palavra com o seu anel, não tem como voltar atrás. Mas ele mandou que Mordecai ficou no lugar de Amã, né, sendo o segundo, depois do rei ele era o primeiro. Mordecai fez um decreto que todos os judeus poderiam se defender, né, dos seus inimigos. E aí os judeus ganharam a guerra, mataram os filhos de Amã, todos foram mortos. E nessa época, nesse dia que foi marcado para matar o povo, foi um dia de muita alegria, muita festa para os judeus. Quem morreu foi ele, a família dele, e o Amã e a família, né, e o povo judeu foi poupado. E a partir dessa data, né, o Senhor mandou que comemorasse o Purim. Era uma festa que chama Purim, o nome era Purim, comemorando a libertação do povo judeu.
Mas o que é que nós podemos aprender, né, com essa história toda? Olha o que nós podemos aprender com essa história de Esther. O mover de Deus para proteger o seu povo aqui na terra. Quem foi que tirou Esther? Quem foi que tirou Vasti como rainha e colocou Esther? Deus. Quem foi que fez com que esse Mordecai, ele visse aqueles dois tramando contra a vida do rei? Deus. Por quê? Porque o Senhor já sabia o que Amã estava tramando, o que o inimigo, na verdade, né? Porque ele usa as pessoas, mas quem trama é o inimigo. Então, assim como Deus nos usa para ajudar outras pessoas, ele também usa as pessoas para fazer maldade com outras pessoas. Então, o Senhor já sabia que o adversário estava tramando eliminar com todos os judeus. E ele fez com que tudo isso acontecesse, né? Olha o mover dele, né? Para que ele pudesse proteger seus filhos, né? Aqui na terra. Então, tudo isso que aconteceu que eu contei para vocês, tudo foi providência de Deus para proteger o seu povo da mão do adversário. Porque Deus sabia o que ele estava tramando. Deus está no seu trono, mas de lá ele tem tudo que acontece aqui na terra, ele sabe. Tudo que acontece aqui, ele sabe. Tanto como no coletivo, como no individual. Ele sabe o que você faz, o que eu faço. Ele sabe, ninguém pode mentir diante de Deus, porque tudo é registrado. Né? Tudo é registrado. É por isso que ele diz, tuas obras te seguem, que tudo fica registrado. Então a gente vê como Deus faz com que as coisas se tornem, né, que era para destruir seu povo, se tornem a seu favor. Né? Agora, o que é que Mordecai, porque mesmo esse povo estando lá, né, como servo lá do rei Assuero, mas eles colocavam Deus em primeiro lugar. Mordecai ele não se curvava diante de Amã, ele só se curvava diante de Deus. Só pedia, né, e orava e reverenciava a Deus. E ele sabia que consequências, né, porque muita gente avisou ele de que aquilo estava errado e ele firme lá, sem se curvar. Então, isso faz com que Deus traga, né, haja em favor do seu povo, quando esse povo está obedecendo. Quando eles estão obedecendo, faz com que Deus, né, faz com que tudo aquilo se torne para o bem deles e não para o mal. Agora teve o Holocausto, né? Infelizmente, milhões de judeus foram mortos, né? Será que é porque Deus odeia esse povo e deixou que... Não é. Deus não tem culpa das coisas ruins que acontecem com a gente. As coisas ruins que acontecem com a gente, a culpa é nossa. Por quê? Porque a gente não ouve Deus, porque a gente não coloca em prática os ensinamentos do Senhor. Eu passei por muitas coisas, até que hoje eu entendi isso. Que o mais importante na minha vida é ouvir Deus e colocar em prática os seus ensinamentos, e Ele cumpre com suas promessas. Nós vamos ver aqui antes de falar sobre isso, né? A gente vê que Mordecai não se curvou diante daquele homem. E Esther, olha a educação de Esther, né? Mordecai, que às vezes eu confundo o nome de Mordecai com Mordecai. Então, ele criou Esther, né? Deu a educação primordial a Esther. Tanto é que quando o rei conheceu Esther, ficou encantado com ela, e todos que moravam com ela amavam ela e gostavam dela, por causa da educação que ele deu para Esther, né? E Esther se tornou também uma pessoa corajosa. Olha a confiança que ela tinha em Deus, né? Ela mandou que jejuasse e orasse, pedindo que a proteção de Deus. E ela foi para o que como diz no ditado, né? Para o que deve vier. E ela foi, se encher de coragem e foi lá defender seu povo, né? Ser instrumento nas mãos de Deus para proteger seu povo, né? Mas ela conhecia o Deus que ela servia.
ela conhecia, né? Tanto é que ela jejuou e orou 3 dias para que ela pudesse chegar até a presença do rei Assuero, né? Isso é muito importante, a gente conhecer o Deus que a gente serve, né? É como sempre eu estou dizendo aqui, né, nos meus vídeos, a pessoa que começou o seu vídeo, seu grupo religioso, você está subordinado a ela. Você pode dizer, eu estou. Está. Porque essa pessoa que começou o grupo religioso, né, todos os mandamentos, todas as doutrinas veio a partir desta pessoa. E aí todos que aderiram ao grupo, né, vai guardando essas doutrinas. Então você está subordinada a essa pessoa. Porque essa pessoa diz que é profeta e que Deus chamou, né? Ou eu sou pastor, eu estou guiando esse rebanho. O que veio, a forma como foi passado para essa pessoa, se foi do adversário, você está subordinado ao adversário. Essa é a realidade. É por isso que é muito importante a pessoa conhecer o líder que começou o grupo religioso, para saber o caráter dele e para saber se realmente essas doutrinas foi passada por Deus. Não tem que olhar que essa pessoa criou prédios belíssimos e tem coisas belíssimas e tem... Não, o adversário, ele sabe criar coisas lindas, prédios belíssimos. Olha aí, olha os motéis que existem hoje. Coisa... eu vi um, acho que foi em São Paulo. Parece um castelo de tão lindo. O que vai contar para você ter certeza que é de Deus é você pegar as doutrinas e comparar com a Bíblia e é você conhecer o caráter desta pessoa. Aí você vai ter certeza que você está sendo subordinado a Deus, né? Porque ele usa muito a palavra de Deus para poder enganar os filhos de Deus. Ele usou até para enganar Jesus Cristo, só que ele não conseguiu, né? Então, a gente vê como Deus, né, ele move as coisas ao nosso favor quando nós estamos, né, buscando fazer a vontade de Deus. Foi o caso de Esther, foi o caso de Mordecai, né? E Deus usou eles para salvar seu povo, né? Então, a gente vai ver aqui Isaías 48, 18. Isaías 48, 18. Aqui, Isaías 48, começando do 17. Assim diz o Senhor, teu Redentor, Santo de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Entendeu o que Deus está falando aqui para mim e para vocês? Porque o que ele fala aqui não é só para o povo de Israel, ele fala, nós somos povo de Israel, né? Porque se nós aceitamos Cristo como Salvador, aceitamos a palavra de Deus, então nós somos povo de Israel. E é na ação que nós temos que mostrar a Deus que nós aceitamos Cristo como nosso Salvador e a sua palavra. Olha o que ele diz aqui, ó. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Então, quando a gente dá ouvidos aos mandamentos de Deus, né, o Senhor fica responsável pela nossa vida aqui na terra. Quando a gente ouve e pratica, ele fica responsável por nós aqui na terra, né? E é aqui que ele nos alerta, né, a respeito da... É aqui que ele nos alerta, é aqui com essa palavra que ele deixou que nos alerta, né, das coisas do adversário. É aqui que ele nos dá os mandamentos que vai trazer a proteção. Eu vejo pessoas falarem assim, porque Deus deixa a criança morrer de fome, porque Deus... Lê aqui,
leia o que ele deixou e siga para ver se os dele vai morrer de fome, se vai... Não deixa, Deus não deixa. Mas é igual o pai terreno. O pai terreno diz para seu filho: meu filho, não ande com essas companhias, isso vai dar errado, você vai sofrer com isso. E o filho não dá atenção. O que é que vai acontecer? Ele vai sofrer as consequências. Igual Deus. Deus fala para a gente aqui tudo o que nós temos que fazer. Porque Ele não quer que a gente seja destruído. Ele fala, né, que o inimigo, ele usa a palavra dele para destruir seus filhos aqui na terra. Ele alerta a gente, ele deixou tudo aqui, tudo, e tudo que ele fala, a gente vê que realmente acontece. É tanto que ele diz: os preparados não temerão. E a gente só pode se preparar aqui. Gente, se alguém disser que tem outro livro além desse, não acredita. É mentira, não tem. Qual é o livro que tem desde o início da criação do mundo e Deus falando tudo o que vai acontecer no final? Não existe um único livro que existe que te livra do poder das trevas, do poder do adversário, que te dá sabedoria, né? Que te dá bom ânimo, que te ajuda, que é verdadeiro. É esse e mais nada. E mais nada. É a palavra de Deus que diz. Mesmo que um anjo desça do céu, proclamando outro evangelho, que ele seja maldito. Por isso que é bom conhecer quem é o líder que começou. O caráter da pessoa, o que ele fez. E é claro que aqueles que estão seguindo, né? Os que estão seguindo e acreditando, né, a liderança, como lá os judeus, eles falavam para as pessoas: não acredita nesse homem, ele é mentiroso. Ele faz isso através do poder do adversário. E quantos que caíram na conversa deles? Que até hoje existe judeu que não acredita em Cristo. Entendeu? Então, o Pai Celestial, ele já deixou toda a verdade. Para quê? Para nos proteger do mal. Do seu trono, ele conhece os planos que o adversário está fazendo para a nossa vida. E Deus vai, quando nós obedecemos a Deus e colocamos nossas vidas nas mãos dele, então ele desmancha toda a artimanha que o adversário faz contra nós. Você não tem noção quanto de livramento que o Senhor já nos deu. Já nos deu, né? Por conta da obediência a este mandamento, a este mandamento. Então a gente sabe que tem uma... Aqui, ó, 1 Tessalonicenses 5:23. Vamos ver aqui, 1 Tessalonicenses 5:23. 5:23. Olha bem, olha os mandamentos de Deus. Veja se vocês vão encontrar isso que vocês encontram aqui em outros livros. Em lugar nenhum você vai encontrar, porque não existe. Olha o que diz aqui, ó. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. Presta bem atenção. O mesmo Deus da paz, Jesus Cristo, Pai Celestial, né? Vos santifique em tudo. Então, ele está dizendo que Deus vai nos santificar em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel que eu vos chamo, o qual também o fará. Então, aqui ele está dizendo que nós temos que conservar íntegro, porque eu vejo pessoas dizerem: ah, Deus quer meu coração. Se eu tenho um coração bondoso, Mentira. Deus quer espírito, alma e corpo íntegros. E é isso que essa palavra faz, né? Que Deus realiza em nós, né? Para que a gente possa realmente ser protegido. Então, ninguém aqui pode acusar Deus de que criança morre de fome, de que não, isso e aquilo. Tudo porque não segue isso aqui. Não segue. Eu digo com toda certeza, se os judeus estivessem guardando os mandamentos da forma como Deus deixou para eles, Hitler não teria, o inimigo na verdade, né? O adversário não teria poder para encostar um dedo neles.
Porque é a palavra de Deus que diz: achegai-vos a mim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E isso aconteceu lá em Israel, né? Na época que eles estavam obedecendo a Deus, ninguém tinha poder para fazer nada contra eles. Então hoje a nossa vida é a mesma coisa, nós fazemos parte desse povo de Israel. Nós, né, que nos declaramos cristãos, temos que andar como Cristo está realmente nos orientando aqui. Por isso que é tão importante isso aqui, né? Quando Deus vier, não vai ver placa de igreja, única e verdadeira, não sei o quê, não vai ver isso não. Não acreditem nisso. Deus vai olhar, Cristo vai levar os que se deixaram santificar por Ele. Os que acreditaram nele, os que guardaram os mandamentos dele. São esses que irão com Cristo. É a palavra dele que diz. E ele alerta todos os dias isso. Tem muita gente aí falando sobre isso, né, nos alertando sobre isso. Que a santificação é importante, né? Então, aqui tem uma história que eu acho bem importante, né? Bem bonita essa história para encerrar. É de Meia, ela está aí no YouTube, né? Contando a história da madrasta dela. Se eu não me engano, eu acho que eu já contei essa história para vocês em outro vídeo. Que o marido dela pastor, é um médico pastor, e ele traiu a esposa com uma mulher que era da Igreja Católica. Ele traiu a esposa e ele engravidou ela com essa mulher da Igreja Católica. E os parentes dessa mulher, né, da amante dele, não queria conta com ela. Era um povo que praticava, né, a religião, ele não queria conta com ela. E ela engravidou e já estava, né, programado para ir tirar a criança. A esposa soube do que aconteceu, da traição e que a mulher estava grávida, já tentando tirar a criança. A esposa foi lá na casa da amante e falou para ela: não tire essa criança é filha do meu esposo. Você está precisando de ajuda para ter essa criança? E ela contou que os parentes não queriam. Ela disse: não se preocupe, você quer que eu te ajude? Eu vou te ajudar, mas não tire essa criança. E ela aceitou a ajuda da esposa dele, né? E aí ela tinha uma casinha no fundo, ela arrumou a casa, né? E deu para ela ficar lá enquanto ela estava, para ela ter a criança. E ela ficou lá e ela teve essa criança e a esposa ajudou, perdoou o marido, ajudou a criança, né, a nascer, a cuidar da criança. O homem que consertou a casa lá para ela se casou com o amante do marido dela e eles viveram numa convivência harmoniosa. E ela cheia de amor pelo esposo e pela amante e pela criança. Tanto é que ela hoje, essa criança que ia morrer hoje, é uma adulta. E ela prega nas favelas do Rio, ela tem uma ONG, ela formou uma ONG nas favelas do Rio e ela conta a história da madrasta. Que ela diz que na Terra, depois de Cristo, ela, né, é a madrasta dela, que criou ela com todo amor e cuidou da mãe dela. Você entendeu o mover de Deus aí? Como ela foi usada por Deus para desmanchar com a festa do adversário? Essa mulher ia matar a sua filhinha. O marido, ela nem aquele conta, ia embora, ele ia sofrer, os filhos iam sofrer, porque ela tinha filhos também. E ela, através da confiança e da obediência aos mandamentos de Deus, né, com certeza ela se aproximou muito de Cristo e Cristo deu as orientações do que ela deveria fazer. Ela ajudou a amante a formar uma família. Essa menina, né, não morreu e perdoou o marido. Quer dizer, o inimigo fez de tudo para destruir e Deus, através dessa mulher que estava conectado com ele, salvou todos. Entendeu o quanto é importante a gente andar de acordo com a palavra de Deus? Se vocês quiserem ler a história de Esther, tem aqui o livro de Esther. É uma história linda a história de Esther. Nós temos muito, muito que aprender com essa história. Então é isso, né? Que a gente possa entender a importância de guardar esses mandamentos. A importância de deixar Deus nos santificar, nos purificar, de nos preparar para viver num reino grandioso e maravilhoso, onde todos são felizes. Não existe imoralidade, não existe as obras da carne no reino de Deus. E nós temos que aprender isso aqui na Terra.
como Cristo fala, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então é aqui na terra que nós temos que aprender isso. E pelo que Deus fala aqui nas Escrituras, né? A gente sabe que esse mundo não vai muito longe. Não vai muito longe. Porque tudo já está acontecendo de acordo com o que está aqui. E Deus quer nos salvar. Deus quer nos levar com Ele, né? Para que a gente possa herdar essa terra. Mas imagina essa terra que como Deus vai purificar, né? Para que os seus filhos, aqueles que obedeceram a Ele, possam habitar aqui. E que eu e você possamos fazer parte desse povo. Não vale a pena, gente. Não vale a pena a gente estar nas coisas do mundo e só pensando em ricar, em ganhar dinheiro, e fazer isso, fazer aquilo. Põe em primeiro lugar a tua salvação, o reino de Deus. Que alegria quando Cristo voltar, a gente está com Ele. Né? Poder ir com Deus. Porque aqui é uma passagem, pouco tempo, na verdade é pouco tempo. Outro dia eu era criança, agora eu já estou com 67 e 8 anos. É rápido. E a eternidade? Já pensou você passar a eternidade na presença de Deus? Se aqui, quando a gente obedece a Deus, já é tão lindo quando a gente busca realmente deixar Deus nos purificar, purificar nossa mente, nosso corpo, né? Nos preparar para esse encontro com Deus. Então eu digo a vocês, busquem conhecer a verdade de Deus. Porque a mentira traz sofrimento, traz coisas tristes na nossa vida. A verdade traz paz, traz alegria, traz felicidade. E a verdade de Deus é que nós temos que ter sabedoria para dizer não para as coisas do inimigo e sim para as coisas de Deus. Gente, eu desejo a vocês uma feliz semana, que vocês possam, né, buscar realmente ouvir Deus através da sua palavra, né? E que vocês possam cada dia mais, todos nós, eu e vocês, possamos nos aproximar desse Deus que fez tanto por nós, deu até seu filho para morrer por nós, porque Ele nos ama, Ele quer o nosso bem. Se a gente tem o mal, não é por culpa dele, é porque nós, né, quando eu estava sofrendo tantas coisas, não era por culpa de Deus, né? Era porque eu não tinha esse conhecimento dessa palavra. Hoje eu vejo a diferença na minha vida. É por isso que eu quero passar o que eu aprendo para vocês, para que vocês procurem a Deus. Procure conhecer esse Deus, conviver com Ele diariamente. E muita coisa vocês vão me dizer. Hoje em dia eu fico olhando assim, gente, como é que eu fazia aquilo? Como que eu tinha coragem de fazer aquilo na frente de Deus? Hoje eu vejo claramente, né, os meus erros e sei que tenho muita coisa ainda que aprender. Eu deixo esse vídeo em nome de Jesus Cristo. Amém. E até o próximo vídeo.